Abre aspas. A religião é cultural e não universal. Se você nascesse na Arábia Saudita, provavelmente seria muçulmano. Na Índia, hinduísta. Na Tailândia, budista. A fé é determinada pelo local onde você nasce e não por uma verdade eterna. A fé não é fato. Mais de 99% das pessoas herdaram sua religião da família ou da comunidade. Fecha aspas, trecho de um vídeo que viralizou no mês passado de uma criadora de conteúdo chamada Elaine Souza. Por que não um react? Porque a Elaine, a quem eu respeito e peço que ninguém tome esse vídeo como uma fonte de beligerância contra essa criadora de conteúdo, é uma divulgadora do neo-ateísmo militante. E eu não pretendo dar muito espaço para alguém que vive do ateísmo militante. O que eu pretendo é rebater esta afirmação e dizer para você que me pediu para reagir a vários vídeos dela que eu escolhi essa afirmação para rebater e não pretendo rebater outras. Eu não pretendo usar a minha plataforma para dar palco para alguém que vive de divulgar o ateísmo pelo ateísmo e apenas isso. Eu não tenho nada contra ateus nem contra a Elaine. Vocês já me viram aqui falando do Sacani, vocês já me viram aqui falando do Pirula, trazendo o vídeo dos mesmos. Agora, Pirula, Sacani e outros, eles são divulgadores científicos na área da biologia, nas suas respectivas áreas, e também são ateus. Alguns filósofos que eu trouxe aqui também, Pondé já apareceu por aqui. Agora, pessoas que vivem exclusivamente de divulgar argumentos neo-ateístas nos moldes de Richard Dawkins, essas pessoas eu vou me reservar o direito de não considerar elas grande plataforma. É o caso da Elaine. Se você viu esse argumento de uma moça falando no Instagram ou em outra plataforma, provavelmente foi ela que você viu. Dito isso, vou rebater sim este argumento, mas quero que você tenha acesso à literatura para que você saiba lidar com os outros vídeos dela que viralizaram, sobre os quais não produzirei vídeos. Portanto, para esse vídeo aqui, esse argumento aqui, e para as outras coisas que ela diz, eu sempre recomendo 3 autores que estarão na descrição desse vídeo. Alistair McGrath, William Lane Craig e Alvin Plantinga. Lendo esses 3, os argumentos típicos de Richard Dawkins, que é aquele que mais popularizou o tipo de argumento que a Elaine usa, esses argumentos caem por terra. Com esses 3 autores, praticamente não sobra nada do Dawkins. Então, é mais fácil você conhecer os autores, se aprofundar no que eles dizem, para que a sua fé tenha mais maturidade. Mais do que isso, claro, seria preferível interagir e engajar com os argumentos daquele que é o maior popularizador desses argumentos, que é o Dawkins, mas a natureza da internet fez com que uma brasileira viralizasse, e a gente tem todo o respeito aqui pela Elaine, pelo trabalho dela, embora a gente divirja, ela vai para um lado, a gente vai para o outro, e tá tudo certo. Mas esse argumento em particular é aquele que eu vou responder, e caso você ainda tenha questões na sua fé por causa dos vídeos que ela produz, passa na descrição desse vídeo que você vai ter os livros do William Lane Craig, do Alistair McGrath e do Alvin Plantinga. Outros livros serão mencionados nesse vídeo e, portanto, dessa vez eu peço encarecidamente que você passe na descrição para olhar a bibliografia recomendada, porque num vídeo como esse ela se torna ainda mais importante. Feitas essas considerações, o que a gente vai fazer a partir de agora? Primeiro, a gente vai olhar o argumento da Elaine e apontar as principais forças desse argumento. Ele contém algumas forças que valem a pena que a gente se debruce sobre elas. Depois disso, eu quero analisar pelo menos uma parte de como ela articulou esse argumento. Porque tem um pedaço da articulação específico dela que
que é complicado, vou colocar assim, para deixar um eufemismo aqui, tem uma coisa na maneira como ela articulou que precisa ser rebatido objetivamente. E por último, a gente vai apresentar as limitações severas e contra-argumentações robustas para esse argumento de que a religião é cultural, não universal, geográfica. Se você nasce na Arábia Saudita, você é muçulmano, se você nasce na Tailândia, você é budista, na Índia, hinduísta, e assim por diante. A fé não é fato e você só recebeu a sua fé dos seus pais e da sua comunidade. Então, primeiro a gente vai olhar os pontos fortes dessa argumentação. Depois disso, um defeito grave específico da maneira como a Elaine articula esse argumento. E depois disso, as limitações. Portanto, o que você quer, que é como que rebate essa história, vai estar mais pro final. Só que se você for direto pro final, corre muito risco de você não entender o porquê que eu estou argumentando no final da maneira como eu estou argumentando. Esse é daqueles vídeos que você precisa ver por inteiro na sequência, tá bom? Por isso eu vou me apresentar agora. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você deixe o seu like, seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações. Se você confia no nosso trabalho, torne-se um membro. E quando você faz essas coisas, o YouTube identifica que você gosta de Bíblia, de teologia e de um papo intelectualizado sobre essas coisas, por que não? Então enriqueça o seu repertório, fazendo com que o YouTube, o algoritmo do YouTube te ajudem com isso. Como que você faz isso? Não custa nada, é só se inscrever, deixar um like e um comentário aqui embaixo, qualquer que seja. Então vamos primeiro à descrição desse argumento da Elaine. A religião é cultural e não universal, dependendo de onde você nasce, você tem uma religião, porque você herdou essa religião do seu pai, da sua mãe ou da sua comunidade. O nome desse argumento é o argumento da contingência geográfica da religião, ou seja, a religião é contingente à geografia, dependendo do lugar onde você nasce. Nome bonitinho, simplesmente para ter um rótulo, fica mais fácil da gente categorizar as coisas, coisa de biblioteconomista, né? Então, argumento da contingência geográfica é o nome chique que se dá para esse argumento que ela faz. E quais são as forças desse argumento? Em primeiro lugar, existe uma força de ordem lógica. A força de ordem lógica diz respeito à influência inegável do ambiente em relação à fé que se exerce, ou pelo menos a maneira como a fé é exercida. É claro que o lugar onde você está, o ambiente cultural do qual você faz parte, exercerá influência nas suas decisões, inclusive nas suas decisões de fé. Então, a grande força argumentativa desse vídeo dela, e que fez com que esse vídeo viralizasse e provocasse dúvida em tanta gente, é o fato inegável de que existe influência ambiental em decisões e também na maneira como a gente articula as decisões que a gente tem, a maneira como a gente pensa. Então, essa força é inegável e a gente não pode simplesmente ignorá-la. Outro ponto forte desse argumento, e aí a gente já não está mais falando de lógica interna, aí a gente não está falando que esse argumento é mais verdadeiro por causa dessas forças, mas são implicações, coisas positivas da exposição desse argumento, tá? Ele encoraja uma reflexão crítica sobre a fé. Quando alguém apresenta um argumento como esse pra gente, no mínimo, a gente olha para nossa fé e passa a pensar nela mais criticamente, racionalmente. Poxa vida, de onde será que veio a minha fé? Será que foi só o que me foi transmitido pelos meus pais? Ou eu realmente tenho algo a crer? Cara, essa reflexão, ela é saudável, ela é positiva, ela cria uma fé mais madura se você atravessa essa reflexão com a maturidade de olhar para o texto bíblico com carinho, de estudar propriamente, de se pôr a refletir com sabedoria. Então, diante de argumentos como esse, a repulsa, o medo, a vontade de lacrar, isso não é maduro. Responder de modo maduro a esse tipo de argumentação é olhar para esse desafio posto diante de nós e, diante disso,
a gente olhar para a nossa fé e amadurecer a nossa fé com isso. Então a gente se questionar se aquilo que a gente crê é de fato algo desenvolvido pelo testemunho do Espírito Santo em nós e a nossa vivência e a nossa leitura da Escritura e a nossa experiência com Cristo, ou se é apenas algo que eu recebi do meu pai, você fazer esse questionamento, isso é bom, isso é positivo. Portanto, tem duas coisas positivas já que a gente encontrou aqui. A terceira coisa positiva que eu diria que existe numa contribuição de um argumento como esse para nós é a tendência a gente ter uma percepção maior, uma atenção maior às diferentes fés que nos circundam. Em especial, a gente perceber que uma boa parte dos nossos valores e da nossa percepção de mundo está ligada à maneira como a gente foi educado, foi criado, e nem sempre a maneira como a gente foi educado, foi criado, é algo que precisa ser aceito por todo mundo, e mais, nem sempre a maneira como a gente foi criado e a maneira como a gente foi educado é boa, e boa para a sociedade. Então, pensar naquilo que eu acredito simplesmente porque a vida inteira alguém me ensinou desse jeito, pode me fazer ter uma reflexão a respeito da validade daqueles ensinamentos, tanto para mim quanto para a sociedade. Que é o propósito, parece ser o propósito da Elaine no vídeo dela. A parte que eu não li aqui do vídeo dela, ela vai tratar da questão do Estado laico. Ora, o raciocínio dela é assim, ó, ora, se religião é cultural, por que você está impondo a sua aos outros e tentando criar leis a partir da sua religião sobre todo mundo? E o que ela está fazendo é defendendo o Estado laico. Não é a melhor estratégia para defender o Estado laico. Se você quiser uma estratégia que, pelo menos eu considero, mais adequada para entender como o Estado laico pode funcionar, eu recomendo este livro aqui, ó, Liberdade Religiosa, do Michael Bird, o papel do Estado laico na ótica cristã. E a ideia é a gente conseguir defender com responsabilidade a liberdade religiosa para todo mundo, sem comprometer a crença que você tem. Então, é possível a gente defender liberdade religiosa para todo mundo, mesmo que o cara tenha uma religião diferente da minha, sem comprometer as minhas convicções cristãs? É possível. E aí vai estar na descrição também. Michael F. Bird, Liberdade Religiosa. Quando a gente discute esse tema do determinismo geográfico, da contingência geográfica das religiões, é fundamental a gente trazer também esse aspecto da teologia pública, e a gente tem um bom livro para isso, publicado em língua portuguesa. O link vai estar aqui na descrição. Então, esses são os pontos fortes, essas são as contribuições que um vídeo como o vídeo da Elaine traz para qualquer um e para nós cristãos. Agora, eu quero tratar especificamente de uma afirmação que precisa de um questionamento grave da minha parte, da maneira como a Elaine articulou o argumento da contingência geográfica. Ela afirma o seguinte: a fé não é fato, ponto. Mais de 99% das pessoas herdaram sua religião da família ou da comunidade. E eu pergunto, fonte? E num tom jocoso, sem querer ser beligerante, eu diria, vozes da minha cabeça. Brincadeira à parte, olha, eu fiz um baita esforço para encontrar qualquer fonte que desse conta desse número. E o motivo desse vídeo estar saindo hoje, e não tempos atrás, foi adiar a produção desse vídeo para ver se eu encontrava uma fonte onde eu encontrasse esse número. E fica muito difícil ter um diálogo aberto com alguém que está propondo uma percepção de mundo materialista, que é o caso de um ateu militante, quando ele não se atém à materialidade dos fatos. Quando a informação ela não é verificável. Muita gente acaba comprando o discurso neo-ateísta precisamente por causa de uma versão bastante simplificada do método científico. Entre os muitos dos argumentos e
composição desse tipo de pensamento está a verificabilidade dos fatos e argumentos apresentados. 99% das pessoas herdaram a sua religião da família ou da comunidade, e ela diz mais de 99%. Eu gostaria de ver a fonte. Não apenas por duvidar desse número, mas para entender a metodologia, como essa estimativa foi feita. Obviamente, se existe algum estudo com esse tipo de número, a gente não está falando de um estudo censitário, a gente está falando de uma estimativa. Se o argumento é um argumento de contingência geográfica, cabe saber se existe limitação geográfica no estudo que foi feito. Qual foi a metodologia? É bizarro, e eu estou usando aqui uma palavra leve. É bizarro que alguém queira defender o ateísmo, porque supostamente é a resposta mais racional, porque a gente segue o método científico. É bizarro, depois de uma pandemia que a gente teve tanto problema com divulgação científica, que pessoas nesse campo joguem dados assim a esmo. Pessoas assim jogam dados, Deus não joga dados. Desculpa o trocadilho, isso é outra história que não tem nada a ver em absoluto com isso aqui. Bom, quem pegou a referência pegou. Agora, eu faço a pergunta para você, para a gente ser bem anedótico e deixar os dados bem de lado. Você que está assistindo o vídeo e chegou até aqui, caramba, já temos muitos minutos de vídeo. Você que chegou até aqui, que está interessado no tema e que é evangélico, e que é, de repente, o primeiro evangélico da família, ou era outra coisa, seja bem-vindo ao 1%, ou ao menos de 1%, porque você não recebeu a sua fé herdada dos seus pais nem da comunidade. Você se converteu. Então deixa aqui nos comentários, eu me converti, eu sou o primeiro evangélico da minha família, eu sou o segundo evangélico da minha família, mas me converti em outro contexto, alguém me evangelizou. Deixa aqui nos comentários. A minha esposa é a primeira evangélica da família dela. Bruna, você faz parte do menos de 1%. Parabéns! Muito bem! Deixa aqui nos comentários. Veja, gente, às vezes um vídeo bem montado com um bom roteiro é muito convincente, mas apresenta dados e apresenta relatos que basta um exame ao redor para verificar que não tem materialidade aquilo que está sendo dito. É claro que não são 99%. Muito embora a gente deva reconhecer que a influência do ambiente cultural nas decisões de fé e principalmente na maneira como a gente articula a fé, essa influência cultural, ela é inegável. Agora, 99%, mais de 99%, de onde vem um dado como esse? É o que eu fiquei tentando pesquisar e procurar com o Google Scholar, com inteligência artificial, dias, sem sucesso, porque provavelmente esse estudo nem existe. E se existir, a gente precisa dele para poder averiguar a qualidade do estudo. Dito isso é uma muleta linguística minha, tá, gente? Eu falo isso toda hora. Vamos às severas limitações do argumento da contingência geográfica, porque eles existem. Tá? A primeira grande limitação é a simplificação excessiva da realidade. É um argumento que ignora completamente a possibilidade de conversão. Ele simplifica a realidade de um jeito, se você nasceu em tal lugar, você vai ser tal coisa. E isso não é verdade, você acabou de verificar isso na materialidade dos fatos ao teu redor. Evidentemente, a gente está falando de algo anedótico quando você olha ao seu redor, mas o fato é que existe conversão ao redor do mundo, gente. Não é assim também. Então você está ignorando a possibilidade de conversão, você está ignorando a agência individual, você está ignorando... você está ignorando mais coisas. E eu vou falar aqui dessas coisas. O outro ponto importante, outra limitação severa, é um determinismo geográfico que também ignora as complexidades
de determinados espaços geográficos. Ah, religião é cultural e onde você estiver, você vai ter aquela religião ali por causa... Tá. Como isso se aplica em Singapura? Depois dá uma olhada lá no censo em Singapura e tenta lidar com essa situação. É uma limitação severa dessa tal contingência geográfica das religiões, tá? Esse determinismo geográfico ele é bem complicado. Como isso se aplica, por exemplo, na Berlim Ocidental e Berlim Oriental? Você tem um ethos religioso numa mesma cidade, coloca um muro ali, começa um regime político de um lado, um outro regime político de outro, e como isso afeta as religiões? Sugestão de estudo tá aí para quem faz ciência da religião, tá? Terceira limitação, e talvez essa a mais severa de todas, é a validade epistêmica do argumento. É um argumento que não quer dizer nada e que não prova absolutamente nada. Ele lança luz sobre a influência cultural na maneira como a gente articula as religiões, ou articula a fé. Mas é um argumento que não prova absolutamente nada, não dá evidência para nada também. Por quê? Porque, veja só, se existe uma verdade religiosa subjacente, ela independe de geografia. Eu até anotei aqui, ó, mesmo que a cultura molde percepções, se existe uma verdade divina subjacente, ela permanece a mesma. Deus permanece sendo Deus, o verdadeiro Deus, qualquer que ele seja. A gente crê em uma trindade de Pai, Filho e Espírito Santo, que se envia à humanidade na figura do Filho e nos deixa um Espírito Consolador, é isso que nós cristãos cremos. Mas, veja só, se existe uma verdade divina subjacente a ser conhecida, essa verdade permanece a mesma, independentemente da tua escolha. E, portanto, isso é um péssimo argumento para você imaginar que Deus não existe, que você vai virar ateu. E mais, é também um argumento ruim para promover aquilo que ela está tentando promover, que é a ideia de Estado laico. Por quê? Porque ela confere um poder à geografia monumental. O que a gente faz com quem nasce na Coreia do Norte? Se não tem verdade universal, não tem declaração universal de direitos humanos. Bom, daqui a pouco vão aparecer os defensores da Coreia do Norte, negacionistas da realidade, dizendo que lá é um país super legal de se viver. Tem de tudo na internet hoje. Se tem gente que acredita que 99% das pessoas têm a religião dos pais da comunidade, se é isso, qualquer coisa vale. Qualquer coisa vale. Né? Então, outra limitação desse argumento é que ele ignora a diversidade interna das religiões. Se a geografia determina a religião que você tem, por que as religiões dentro de determinados espaços geográficos são diversas? As religiões são diversas dentro de espaços geográficos limitados. Deixa eu dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Uma pessoa, ela nasce dentro de uma comunidade, e vamos pegar uma comunidade que é bem unida e educadora das próximas gerações. O cara nasce numa comunidade judaica, em qualquer lugar do mundo que seja. O pai dele pode ser, e que exemplo hipotético, óbvio, um judeu conservador. E aí ele se torna um judeu. O pessoal está querendo me ligar aqui, eu vou ignorar e vou colocar no modo avião para não atrapalhar a gravação desse vídeo, mas tudo bem. E o cara tem um pai que é judeu conservador, ele se torna um judeu reformado. E aí? Nada a ver com teologia reformada protestante, tá, gente? É outra coisa. Mas é uma diversidade de judaísmos no mesmo espaço geográfico, que é outra coisa que
o argumento da contingência geográfica da religião ignora, e que o argumento da contingência geográfica ignora, e que a agência individual explica. Conversão, mudança de ideia, inclusive a mudança de ideia da própria Elaine, que provavelmente, eu imagino pela maneira como argumenta, veio de uma família cristã e decidiu ela mesma seguir um outro caminho no que diz respeito a como enxergar as religiões. E ela enxerga a partir de um prisma hoje em que religiões são danosas e que Deus não existe. É um direito dela, que faz parte de uma agência individual, que explica muito melhor o porquê existem diversidades internas entre religiões dentro de um mesmo espaço geográfico. A quinta coisa que o argumento da contingência geográfica ignora ou pelo menos subestima, é a globalização e a inclusão digital. Ah, você é o lugar onde você nasceu. Você é o lugar onde você nasceu, entretanto, isso significa cada vez menos alguma coisa. Então, é um argumento ruim, tá, gente? Para se fazer o que ela pretende, que é promover Estado laico, e também para se fazer uma promoção do neo-ateísmo. Deus não existe porque você nasceu na China? Deus não deixa de ser o Deus cristão porque você nasceu na Tailândia? Deus continua sendo Deus. Se ele existe, continua sendo o mesmo Deus que ele sempre foi, independentemente das influências culturais na maneira como se articula a fé. Péssimo argumento. Mas tem mais coisa. E eu queria falar aqui da perspectiva mais cristã desse fenômeno aqui. Porque as forças do argumento da contingência geográfica que eu mencionei no início do vídeo favorecem o cristianismo. Explico. Sim, a influência ambiental na maneira como a gente articula a fé é inegável. Inegável. E existe cultura influenciando as coisas. Por isso, o cristianismo copta no Egito é diferente do cristianismo tomesino na Índia, que é diferente do protestantismo ocidental, que é diferente do catolicismo romano nas Filipinas. Porque sim, o ambiente cultural, ele modela a maneira como a gente articula a fé. A fé e o evangelho, em todos esses lugares, permanecem o mesmo. E esse é um baita exemplo de resiliência de elementos centrais da fé, apesar das diferentes manifestações culturais no meio das quais o evangelho floresce. O evangelho das Filipinas, o evangelho pregado nas igrejas fiéis ao evangelho nas Filipinas, na Índia, no Egito, nas igrejas protestantes no Ocidente, em ambientes tribais onde aquela tribo recebeu a mensagem do evangelho e Cristo as acolheu. São manifestações completamente diversas, diferentes entre si, mas que mantêm o sustentáculo principal da fé cristã, que é a afirmação da ortodoxia, dos primeiros credos, niceno-constantinopolitano, credo apostólico, a percepção de que existe uma trindade, da união hipostática de Jesus, e assim por diante. Então, quando você olha para a influência ambiental e percebe que essa influência ambiental ao redor do globo, quando colocada frente a frente, face a face, com a expressão do evangelho verdadeiro, mantém-se o núcleo do evangelho verdadeiro, mas os ritos e os dispositivos de celebração e articulação dessa fé, eles são moldados pela cultura, mas o núcleo da fé cristã permanece o mesmo, aí você entende que o cristianismo, diante do argumento da contingência geográfica, é extremamente robusto. Extremamente robusto. Mas tem mais.
Não é só isso. O cristianismo também se mostra extremamente robusto dentro do argumento da contingência geográfica, porque ele tem a estranha mania de converter gente onde você imaginaria que só existiria gente de uma religião. Do que eu estou falando? Eu estou falando do cristianismo crescer onde ele é perseguido. E que é algo verificável ao longo da história do cristianismo. Basta conhecer a história do cristianismo para saber disso. E basta estar envolvido em missões transculturais para saber disso também. Então, cair no argumento da... E eu vou repetir aqui. Talvez eu coloque isso no começo do vídeo. Cair no argumento da contingência geográfica da religião, perder a fé por causa disso, geralmente significa que se está numa igreja que não é envolvida com missões transculturais. Explico. Explico isso que eu vou dizer agora. Quando a gente está envolvido com missões transculturais, a gente vê pessoas se convertendo de diferentes culturas. E o cristianismo, cara, o cristianismo ele é excepcional nisso. Então, na África subsaariana, onde existe perseguição, grupo terrorista, Boko Haram, trabalhando diuturnamente, é o lugar onde a gente tem mais acesso a dados no globo, onde o cristianismo mais cresce hoje, nesse exato momento. De modo que cair no conto do argumento da contingência geográfica, pra gente que é cristão, é esquecer dos nossos irmãos em contexto de igreja perseguida. Talvez seja sinal de que a gente não está orando pelos nossos irmãos em contexto de perseguição. Que a gente não está indo lá no site do Missão Portas Abertas para saber o que está realmente acontecendo ao redor do globo. Mais que isso, se você tem uma pequena noção daquilo que está acontecendo no Irã, meu amigo, a gente não sabe a velocidade do crescimento exato, ou a velocidade exata do crescimento, melhor dizendo, do cristianismo no Irã, porque os dados estatais são difíceis. A conversão de muçulmanos em cristãos no Irã é proibida. Então a gente não tem o mesmo tipo de perseguição que a gente tem em outros países onde o cristianismo ele é totalmente proibido, mas muçulmanos que se convertem ao cristianismo, essa conversão ela é proibida, mas a gente tem muitos relatos, o número de relatos é muito grande de uma revolução de Jesus acontecendo no Irã. Talvez a propaganda ocidental a esse respeito seja um pouco exagerada, é um argumento que se pode fazer, válido, a gente não tem condições de averiguação objetiva disso daí, mas que está acontecendo, está pelo número de relatos que aparecem, número de testemunhos de iranianos, muçulmanos, que estão vindo a público contar as suas próprias histórias. E aí o que é isso? Isso é dizer, não é menos de 1%. É gente conhecendo a Jesus em contextos que é muito difícil explicar. A pessoa optar pelo sofrimento dentro de um contexto de perseguição, a não ser que ela tenha tido algum tipo de experiência real com a fé. No mínimo, uma experiência que ela mesma crê real. E então, mais uma vez, quando a gente olha para o cristianismo e aplica o argumento da contingência geográfica, a gente percebe que ele é um argumento que fortalece a fé cristã e não o contrário, se a gente fizer um devido olhar com atenção para tudo isso que está acontecendo. Mas tem mais. O argumento da contingência geográfica é especialmente fortalecedor do cristianismo quando a gente conhece a formação do cristianismo, em especial nos 2 primeiros séculos no Império Romano. Por quê? Porque sim, o cristianismo e o Império Romano e o crescimento do cristianismo via Império Romano a partir do 3º, 4º século,
ele envolve uma adaptação cultural muito bem feita por parte dos pais da igreja e uma habilidade em fazer com que esse cristianismo crescesse. Agora, quando você pensa nas primeiras comunidades, o que um irmão lá de Corinto, que estava com a vida sossegada e resolvida, ganhava em aderir à fé num judeu, ele era gentil, grego, da Galileia, que foi crucificado pelo império. Não faz o menor sentido que essas comunidades cresçam e cresçam no ritmo que elas crescem, no ritmo acelerado, na velocidade que crescem. A frase célebre de Tertuliano, que o sangue dos mártires é a semente do evangelho. É difícil explicar esse fenômeno. E é um fenômeno que ainda permanece um pouco misterioso para os historiadores do primeiro século em particular e do segundo século. Essa fé, ela é anti-imperial e envolve riscos. Se você quiser entender melhor o que é o aspecto anti-imperial dessa fé, eu sugiro a literatura de Richard Horsley, Cristo e o Império, Paulo e o Império, Bandidos, Profetas e Messias. 3 livros aí para leitura, para enriquecimento disso. E para entender essa tomada de decisão de cristãos, de gentios e alguns judeus, por Jesus em condições adversas, tem um livro talvez um pouco mais sociológico e até com um olhar mais cético, do Gerd Theissen, que é professor da Universidade de Heidelberg. O movimento de Jesus, história social de uma revolução de valores. É uma revolução de valores, custou caro para o cristão ser cristão naquele contexto. E como que fica o determinismo geográfico nesse contexto? O determinismo geográfico diria, continua acreditando em Zeus, continua adorando Diana. A gente é plural, por que você está optando por uma religião exclusivista que exalta como Deus alguém que a gente crucificou? E isso seria o determinismo geográfico para os primeiros cristãos. Mas será que esses primeiros cristãos viraram cristãos porque viram algo de diferente? Porque uma experiência de fé real os atingiu? Será que isso explica a velocidade com que tanta gente adere ao cristianismo, mesmo isso significando a rejeição de suas famílias, a exclusão de guildas comerciais, a ganhar menos dinheiro e eventualmente enfrentar algumas perseguições? É o que argumenta o professor que já passou por Oxford, que já passou por McGill em Montreal, que já passou por St. Andrews, já foi bispo de Durham, N.T. Wright, em A Ressurreição do Filho de Deus. Será que foi porque esse pessoal teve um contato com a ressurreição? É uma hipótese que fortalece bastante o cristianismo. Eu ainda recomendo, além da Ressurreição do Filho de Deus e esses livros todos que eu mencionei que estão aqui na descrição, o Andrew Logue, que faz um estudo interdisciplinar a respeito da ressurreição. Literatura fantástica e que, para leitura digital no Kindle, é gratuita. Então, vale a pena. Tá em inglês, mas eu também não posso traduzir tudo para você. Então, dá uma olhada, esses links estão todos na descrição e entenda. Argumento da contingência geográfica não é um argumento que enfraquece a fé cristã, pelo contrário. Ela demonstra que a fé cristã é extremamente robusta. Ela prova que Deus existe? Não. Ela prova que só o cristianismo está certo? Não. Mas ela dá indícios de que a fé cristã, diante do improvável, ela é a fé do Deus dos impossíveis. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Dá uma passada aqui na descrição, tem todos esses livros aí para você. E até a próxima.